Olá, meu nome é Michele Santos e estarei apresentando o mapa conceitual que aponta os temas tratados na disciplina Problemáticas da Educação Física, do mestrado profissional em Educação Física, PROEF. Dentre eles estão aspectos legais da educação física escolar, abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, dificuldades relacionadas ao ensino de esportes, indisciplina e afastamento dos estudantes, questões de gênero na educação física escolar e temas geradores. Adicionei um tema, formação continuada, ao qual achei relevante e tratarei sobre ele posteriormente. Para iniciar, iremos tratar sobre o tema aspectos legais. Muitas foram as mudanças na educação física desde sua primeira LDB em 1961, onde a educação física escolar era obrigatória nos cursos primários até os 18 anos de idade. Em 71, saiu a referência ao limite de idade, porém, passou a ser facultativa em alguns casos, ao aluno que trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, ao aluno que tivesse mais de 30 anos, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado. Em 1968, foi introduzida também no ensino superior, a fim de distrair os alunos com as práticas esportivas. Ainda em 71, através do decreto 69450, a educação física passou a ser concebida como atividade remetendo novamente a educação física ao saber prático, sem necessidade de uma reflexão teórica, uma experiência limitada em si mesmo. A nova LDB de 96 extinguiu o decreto anterior e a educação física passou de atividade a componente curricular. Em 2001, adicionou-se o termo obrigatório à frente da expressão componente curricular, reforçando sua exigência legal até o ensino médio. Atualmente, a lei em vigor é a 10.793 de 2003, que especificou melhor as facultatividades da educação física para os trabalhadores, pessoas mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. Porém, percebemos um retrocesso, pois as facultatividades são baseadas numa concepção de educação física eminentemente prática, que provoca o cansaço físico do aluno, considerando a disciplina numa visão novamente biológica e motora, como se o homem pudesse ser vivido em partes no processo de educação. Agora, trataremos o tema afastamento e indisciplina. Quando se trata de indisciplina, há uma expectativa muito grande das famílias de que a escola imponha limites ao aluno. Porém, enfrentamos uma proclamada crise de valores, que também reflete ao aluno a falta de referências, pois é sabido que a escola não é a única responsável pela moral e que a família tem um papel crucial nesse processo. O afastamento ocorre pela flexibilização legal, citada anteriormente. Mas percebe-se também que muitos afastamentos ocorrem pela oferta da disciplina no contraturno, onde muitos alunos não conseguem retornar à unidade escolar. Porém, há também uma necessidade do envolvimento do aluno, que muitas vezes, menos presente na aula, não acontece. Isso se dá também pela atuação docente tradicional. O aluno se vê, desde os anos iniciais, praticando os mesmos conteúdos, desde o início da educação básica, e a partir do Fundamental 2, e principalmente no ensino médio, começa a acontecer o afastamento da disciplina. Muitos também se afastam pelo insucesso, visto que muitos docentes com práticas tradicionais desenvolvem aulas voltadas à aptidão física e repetição de movimento. O que acontece também com as meninas, onde muitas vezes se vê em aulas com práticas socialmente vinculadas ao universo masculino. E daí que surge o fenômeno arquibancada, onde alunos acabam optando por estarem conversando, distraídos com celulares ou em outras atividades, que não a educação física em si. Agora, também ligado aos aspectos legais, afastamento e disciplina, trouxe as questões de gêneros.
onde percebemos que também há diferença entre meninos e meninos ou entre meninas e meninas. Porém, desde os anos iniciais, há uma segregação onde as meninas culturalmente constroem uma cultura corporal diferente dos meninos, sendo menos habilidosas muitas vezes, o que faz com que não haja respeito pelas diferenças. Dessa forma, o professor deve buscar equidade em suas aulas, rompendo com o histórico da educação física que se pautou em muitos momentos por classificar os indivíduos por suas habilidades. Estudos destacam que a questão de gênero contribui diretamente para o desinteresse nas aulas. Darido cita que, se não acreditarmos que o aluno pode aprender, acabamos por convencê-lo disso, mesmo que não explicitemos verbalmente. As estratégias escolhidas devem não apenas favorecer a inclusão, como também discutir e torná-la clara para os alunos. Agora, trataremos a problemática do abandono docente. A prática docente tradicional, muitas vezes, se remete ao rola-bola. A falta de intervenção do professor e o abandono e desinvestimento pedagógico que abre mão do compromisso ético, político, pedagógico e profissional de ensinar e acaba, muitas vezes, colocando como tradicional o esporte como o quarteto fantástico que chamamos, e prepara os alunos apenas para competições ou simplesmente não intervém. Esse professor que não intervém, deixando como atividade para os alunos apenas os 4 esportes tradicionais ou simplesmente deixando como atividade o rola-bola, faz com que o aluno tenha total desinteresse pela aula de educação física escolar. Em 1980, tivemos uma crise, onde o professor se indagava no que fazer e se via entre o não mais e o ainda não. Foi um movimento renovador, onde muitos deixaram de lado tanto as práticas tradicionais como o famoso rola-bola. Indo além delas, indo além dessas práticas tradicionais, centradas apenas no se exercitar e buscando por elementos para a construção de uma prática pedagógica pautada em conhecimentos relacionados a manifestações da cultura corporal de movimento. Até os dias atuais, existem muitos estudos na área, e a educação física, a meu ver, ainda se encontra, desde 1980, entre o não mais e o ainda não. Tratando dentro do abandono e das práticas tradicionais e como tema também da problemáticas, temos o esporte e educação física escolar. A dificuldade de tratar o esporte dentro da educação física, que em muitos momentos, além de ser tratado como alto rendimento por muitos professores, com repetições incansáveis de técnicas e de movimentos, e a busca pela aptidão, ele é tratado como um fim em si mesmo. A mesma aula de voleibol praticada no 6º ano do ensino fundamental é praticada no ensino médio, o que causa um grande desinteresse pelo aluno. Isso preocupa ainda mais quando o professor faz a opção pelo famoso quarteto fantástico citado anteriormente. Dessa forma, o esporte na escola ele não deve ser tratado como uma finalidade em si, mas como produção social a ser vivenciada e adaptada ao longo dos anos escolares e suas etapas, trabalhando dessa forma em uma dimensão cultural, possibilitando ao aluno uma participação e inserção de qualidade no mundo cultural. Trago para vocês agora um pouco da relação teoria e prática, o que dificulta a saída do professor do abandono do trabalho docente, o que dificulta a saída do professor a realmente deixar de tratar em suas aulas somente o tradicional. Para Beth, a atual situação problemática da educação física não está na falta de teoria, mas na relação entre a teoria e a prática. O professor, muitas vezes tradicional, trabalha apenas o saber fazer, com a execução de movimento, gestos e técnicas,
e não consegue alinhar sobre o saber sobre o fazer, dando sentido e significado ao fazer. Alinhar o fazer e o sobre, promovendo o desenvolvimento integral do aluno, é papel do professor, formando indivíduos capazes de se utilizar das práticas corporais aprendidas nas aulas para se situar histórica, social, cultural e politicamente, tornando-se cidadãos críticos e construtores da cultura. Agora, trago aqui um tema que achei relevante e interessante para ser adicionado às problemáticas de educação física, que é a formação continuada do professor. A formação é a mobilização de vários tipos de saberes, de uma prática crítica e reflexiva, de uma teoria especializada e de uma militância pedagógica, mobilizando o professor no exercício de sua profissão, o que o torna também capaz de elaborar seu currículo de educação física de acordo com a realidade escolar em que vive, solidificando a educação física escolar. Bratt, apoiado em Pernod, 1993, postula: a formação do educador é um contínuo bem mais abrangente que o momento de sua formação inicial. A trajetória singular do indivíduo, sua história de vida, se amalgama com as marcas de sua formação inicial e de sua formação continuada. Por essa razão, a formação inicial não pode responder por todas as limitações da formação do professor, nem ser um Deus que, de forma miraculosa, supere os limites do sistema de ensino. É preciso ter cautela para não dimensionar excessivamente o lugar de formação inicial na constituição docente. Por fim, trabalhamos na última semana os temas geradores, onde estudamos a pedagogia crítica, dialógica e reflexiva de Paulo Freire. E nos foi proposto um ensaio reflexivo acerca de uma das problemáticas tratadas até então, onde, através das situações limites e a possibilidade de mudanças, nos trouxe a esperança acerca de uma educação física libertadora que promova, de fato, o desenvolvimento integral do aluno, através da mudança efetiva de nossa praxis, pensando nossa relação com o mundo de uma forma crítica e reflexiva. Segundo Freire, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação-reflexão. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Até breve.